Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que nunca cumpre suas resoluções de ano novo, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ele que pula 7 ondinhas todo ano, Marcelo Vischer. Isso mesmo, só que não. E ela que cumpre todas as suas metas, não só de ano novo, mas de meio de ano também, Rebeca Maia. Só que não também. Só que não também. Somos a turma dos procrastinadores. A turma dos 100 metas, olha só. Cara, mas é muito legal isso, muito legal esse começo pelo seguinte, já mostra uma coisa muito legal aqui, que é importante ter metas, mas que também não é o fim do mundo se você não cumprir uma meta ou outra, né? E se você, de repente... Eu li um livro uma vez, eu não lembro que livro que foi, cara, que ele dizia assim, que tudo de importante que acontece na nossa vida é perpendicular. Vou explicar, né? Tá aqui a nossa vida, a linha da nossa vida, né? Então você tá vindo aqui na sua vida. De repente, uma coisa vem na perpendicular aqui e afeta a sua vida, né? Então, esse cara dizia o seguinte, que tudo que acontece na vida de importante, de grandioso na vida da gente, vem na perpendicular. Um exemplo é o seguinte, eu conheci a minha esposa de uma maneira que não tinha nada, absolutamente nada planejado. Eu fui convidado para uma festa de aniversário de um amigo, ela também foi convidada e a gente se conheceu. Detalhe, eu não queria ir nessa festa. Depois que eu queria ir, eu não tinha como ir. Depois que eu tinha como ir, sabe? Então, assim, muitas coisas foram acontecendo que poderiam ter evitado de que eu conhecesse a minha esposa. Então, é isso que esse autor, não lembro quem é, tá? Diz quando ele fala que tudo de grandioso que acontece na vida da gente é perpendicular. Mas aí ele diz o seguinte, que também, né, que não é por isso que a gente não tem que planejar. Então, o plano é essa linha, né? Essa que tá passando aqui. E aí você vai lidando com as perpendicularidades que vão surgindo na sua vida. Com certeza. Eu sou dessa linha aí, nem conhecia esse conceito aí que você utilizou, gostei muito. Mas assim, eu sou total dessa linha, assim, de planejamento. Eu gosto de trazer um planejamento. Tudo que eu faço, assim, eu gosto de pensar em curto, médio e longo prazo. Enquanto eu não enxergo os cenários, assim, como, né, eu vou me comportar neles e planejar, realmente aquilo me incomoda. Então eu gosto de parar, planejar. Mas ao mesmo tempo eu gosto de ser flexível também. Então, de ir nessa linha aí. Tem muita coisa que a gente não esperava. Então, por isso que eu digo só que não, porque meu plano no início do ano era um e tá terminando de uma forma totalmente diferente, mas isso não quer dizer, e eu gosto de finalizar o ano aí, acho que todo final de ano a gente fica assim, né, reflexivo, né, como foi o ano, então começa aquela reflexão, e muitas vezes a gente para pensar no que a gente não conseguiu fazer do nosso plano, né, e eu tô rejeitando essa ideia, né, já tem alguns anos, e eu começo pensando o que é que eu consegui fazer e avançar. Acho que é um bom passo aí da gente não ver o que é que a gente não conseguiu, mas o que a gente conseguiu fazer, não só do nosso plano, mas também de algo que veio aí inesperado. Então, quais são as celebrações? Então, acho que é um bom começo a gente pensar celebrações, né, desse final de ano, o que é que a gente conquistou, onde a gente estava no início do ano e onde a gente está agora. Com certeza tiveram avanços, talvez diferente do que a gente planejou, mas foram avanços e a gente tem que celebrar. Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu gostaria de começar nessa linha, sabe? Eu acho maravilhoso isso de celebrar, porque a gente esquece disso, né? A gente esquece de celebrar. A gente acha... Você sabe que tem uma linha, né, de filosofia que eu gosto, que eu ouço, por exemplo, muito... Quando o Clóvis de Barros Filho fala, o Clóvis de Barros Filho, ele parece ser um pessimista, né? Ele fala assim que a vida tem um poder absurdo de te destruir, de te colocar para baixo, de te arrebentar. E aí, então, isso parece muito horrível. Só que aí ele conclui, justamente por isso você tem que apreciar as pequenas coisas, né? Uma flor que você vê, etc. E eu concordo com isso. E tem uma coisa que eu tenho falado muito em treinamentos, quando eu vou falar de, por exemplo, quando eu abordo pontos fortes, né? Eu sempre costumo dizer assim, você é uma pessoa de sucesso. Você pode não saber, mas você é uma pessoa, você pode não estar ligado, não tá tocando isso direto na tua cabeça, não tá se tocando disso, mas você é uma pessoa de sucesso. E para exemplificar, eu passo sempre para as pessoas o endereço de um site, eu vou deixar aqui embaixo
na descrição do vídeo, um site que você coloca o seu salário, ele te dá em que posição da pirâmide hierárquica brasileira você tá. E aí, quando você faz isso, você chega a duas conclusões. A primeira, ruim, de que a gente vive num país pobre. Você vai perceber que qualquer valor minimamente aceitável de salário que você coloca ali, já te coloca, sei lá, nos 10, 15% mais ricos do Brasil. Por outro lado, te dá uma visão legal, positiva, que é, pô, como eu sou feliz, né? Como eu sou felizardo, como eu tenho sorte de ter essa possibilidade de ganhar esse valor e etc. Então, eu acho muito legal e eu levo isso para as pessoas porque a Gallup fala que a gente, para usar um talento, a gente tem que primeiro valorizar o talento. E ela fala que para valorizar o talento, uma das formas legais é você entender como que os talentos te trouxeram até onde você tá. Só que se você não valoriza onde você tá, como é que você vai valorizar o fato dos talentos terem te levado até ali? Então, o primeiro passo que eu faço com as pessoas vamos valorizar onde você tá? Olha onde você tá. Olha que, por exemplo, esse treinamento que eu tava dando essa semana, ontem, para Hypera Pharma. Eu falo para eles, olha a empresa que você tá. Olha o tamanho da empresa que você tá, né? A maior empresa nacional de medicamentos atual, a que mais fatura, a que mais vende. E você, de repente, sei lá, é diretor nessa empresa. Você não se acha um cara de sucesso? Você não acha que vale a pena, né, parar e agradecer? Então, a Gallup também fala que tem 5 passos que a gente faz, que a gente segue quando está fazendo coaching, e o quinto é comemorar a chegada, comemorar o ponto de chegada, porque se você não comemora, você não marca, e se você não marca, você nunca sabe que aquela jornada chegou no fim, para que você possa começar uma nova. Então, eu adorei isso que você falou, Beca, e recomendo isso para quem está ouvindo a gente, que pare e se cumprimente pelo que você atingiu em 2022. Às vezes, até uma coisa muito ruim pode ser algo que te faz crescer, que te ensina algo, que te direciona para um novo caminho. Então, vou aproveitar e pedir para quem está ouvindo a gente, deixar aí se for no YouTube, deixa aí nos comentários, se for no Spotify, arrasta para cima, aí vai ter uma caixinha para você contar para a gente pelo que você é grato em 2022. Ouvi vocês dois, adorei que a Beca trouxe a importância de nós começarmos com a gratidão, porque para começar qualquer coisa, planejar qualquer coisa, seja o seu próximo ano, né, as resoluções, seja um projeto da sua empresa, seja uma viagem de família, a gente precisa ter boas intenções aí no nosso coração, né? Então é importante a gente começar com intenções positivas, e não é porque eu tenho positivo que eu tô falando isso, né? Começa animado, começa com gratidão, e concordo também com o Rodrigo, que diz que é importante a gente contabilizar aquilo que foi bom, né? E aí eu trago um pensamento que eu acredito que é da minha intuição. Na minha intuição eu tenho essa ideia de que muita gente não planeja porque exatamente não sabe o que de bom conquistou até aqui. Interessante. Então, eu não vou pensar no futuro, porque afinal de contas está tudo tão ruim. Olha, fulano, ciclano, beltrano, eles estão numa posição tão melhor que a minha e eu não consigo ir para frente. Eu fico olhando a vida dos outros no Instagram e tá todo mundo tão feliz, tão próspero, tão pleno no Instagram, que é uma mentira. E aí eu fico nessa ideia de que eu não tenho nada e que o outro tem tudo, né? Boa. Eu fico revoltado com Deus, com o universo, com a sociedade, com o governo, com a empresa, com as pessoas, com a minha família, com a minha esposa. Eu acho que isso precisa, para a gente começar a pensar em planejar, a gente precisa limpar esse terreno. A gente limpa o terreno sendo grato, com motivações boas, a gente limpa o terreno, né, de uma forma um pouco mais racional, né, a la Rodrigo de ser, a gente conta as bênçãos, a gente conta o que conquistou, o que construiu, porque muito provavelmente a gente vai construir no próximo ano alguma coisa dando continuidade naquilo que a gente construiu até aqui, ou usando daquilo que a gente treinou até aqui, né? Então, Marcelo, tenho feito esse exercício não faz muito tempo, de contar as bênçãos, de colocar no papel aquilo que foi bom, que conquistou, o que foi excepcional, né? Mesmo com dificuldades inerentes. E aí valorizar aquilo que a gente já tem. Então, eu acho que para começar a falar sobre esse tema, nada melhor do que um bom sentimento
muito e uma boa razão e emoção pra gente dar o start. Adorei. Excelente. Muito bom. Muito bom. Bom, e a gente, diferente dos episódios comuns, né, do jeito normal da gente começar, esse a gente já engatou num papo aqui e a gente nem falou do que a gente vai falar. Então, vamos proceder aqui à abertura tradicional, né, que é pedir para que você que está ouvindo esse episódio e chegou aqui pela primeira vez, ainda não nos segue, que nos siga, que clique aí no botão seguir, seja no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer outra plataforma de áudio que você está nos ouvindo. Esse é o Talentos para o Sucesso, o podcast que te ajuda a usar os seus talentos naturais para ter sucesso e ser feliz. A gente tem tido números muito legais aí que o Spotify tem mandado para a gente, então ajuda a gente a crescer ainda mais esses números. Se você já é um ouvinte e gosta desse podcast e quer nos apoiar, QR Code aqui embaixo, ó, embaixo do meu dedo, QR Code para você entrar no apoia.se/TPS ou então na descrição aí do episódio também tem esse link, você pode clicar lá e nos seguir, nos apoiar. A partir de R$15 você consegue nos ajudar a manter esse podcast funcionando. Você tem uma série de benefícios lá que você pode ter por nos apoiar. Para você que no momento não quer ou não pode nos apoiar, mas quer colaborar com a construção desse podcast, manda pra gente aí seus comentários, o que você achou do último episódio, o que você acha desse episódio, faz sentido, não faz? Interage com a gente que a gente vai ficar extremamente feliz. Compartilha também esse programa com os seus amigos, seus colegas. A gente está agora no final de ano, todo mundo vai precisar desse episódio. Você pode ser uma ferramenta para levar esse podcast para o maior número possível de pessoas. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto extremamente importante, que é como definir as suas metas, os seus desejos para o ano que vem, como é que você começa o ano já se planejando, já pensando onde é que você quer chegar, com base nos seus talentos. Então, obviamente, aqui a gente vai dar alguns exemplos, mas você pode, se quiser pedir nossa ajuda, você pode ir lá no Apoia-se, nos apoiar e aí pedir nossa ajuda aqui. Como é que os meus talentos, quem tem esses talentos aqui, pode definir metas que sejam alcançáveis? E a gente faz um episódio aqui, ou um episódio exclusivo lá dentro do Apoia-se, só para você. Bom, posto tudo isso, a gente começou muito bem, falando sobre a importância de ser grato. Mas aí eu queria saber de vocês o seguinte, e há importância também em se definir metas, porque a gente começou dizendo que nós três somos péssimos seguidores de meta, mas a gente também começou dizendo que a gente vê uma relevância nisso. Qual a importância de se definir meta, na opinião de vocês? Eu acho que a importância é você saber para onde você está indo. E isso não significa ter detalhes, isso não significa ser rígido, isso significa que você sabe para onde você está indo e que você tem um to-do list para chegar lá. Então, envolve muito autoconhecimento, envolve muito até senso de propósito, mas envolve muito pragmatismo, porque a gente gosta, às vezes, de sonhar muito, né? Uhum. Eu sou um designer, né? Eu tenho essa cabeça bem ideativa, sonhadora, mas a gente precisa desenvolver e precisa estabilizar. A meta, ela ajuda a gente, né? A desenvolver e estabilizar, a criar plano to-do list aqui e agora, para a gente poder chegar onde é que a gente quer chegar. Eu acho que ela é importante porque ela é aquela luz no fim do túnel. Não significa que o túnel inteiro tá claro. Ótimo. Mas tá lá a luz. Uhum. Então, hora ou outra, né, a gente acha uma lanterna no meio do caminho assim, de andar mais um passinho. Eu gosto dessa ilustração. Então, para mim, é importante, de qualquer forma, por conta disso. Com ela eu sei, consigo tatear, né? Eu trago do mundo das ideias para o mundo da prática. Eu vou nessa linha também, gosto muito dessa linha, assim, né, de pensar no horizonte. Eu acho que a principal importância é essa, de você saber onde você quer chegar. Então, por mais que a gente falou ali no início, né, a gente não cumpriu as metas, mas quando a gente vê o horizonte, a gente permanece. Então, né, muitas vezes a gente não muda o horizonte. E, né, a maioria das vezes a gente permanece com o horizonte, porque vai mudar o como. Se a gente, o tempo mudou, então não dá para ir de barco, então a gente vai de avião, né? Então mudou, a gente vai ter que ir de carro, ficou caro o avião, então a gente vai ter que mudar. Né, as condições. Por quê? Porque quando a gente planeja, a gente não sabe o cenário futuro, o contexto externo.
contexto externo também, às vezes, influencia também no nosso planejamento, né? Então, acho que a importância é justamente saber para onde quer ir. Acho que se você não sabe onde você quer chegar, é difícil você estabelecer ali caminhos, ações. Agora, você ser flexível com essas ações. Pode ser que no decorrer do caminho você tenha que mudar. Poxa, não tá dando certo. Às vezes a gente tem diversas ideias que a gente acha ótimo, mas quando a gente coloca em prática não é bem assim. A gente achava que ia ser mais fácil, tá vindo algum obstáculo, então a gente tem que voltar, então reajustar a rota. Então, eu gosto muito dessa ideia, sabe? Do reajuste de rota. Eu gosto de pensar o plano, né? A meta, o plano assim, né? Uma linha reta. E aí a gente vai... Isso. Exato. Mas perto dessa linha reta, né? Mais perto dessa linha reta, exatamente. Agora, é importante para você ter esse horizonte, porque senão você vai começar para qualquer caminho vale. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho vale, você vai ser levado também pela maré. Então, isso não é legal, né? Então, eu gosto sempre de começar onde é que eu quero chegar. E eu gosto de estabelecer também curto, médio, longo prazo, sabe? Inclusive, eu tenho preferido, não sei vocês, mas assim, eu prefiro fazer agora planejamentos mais curtos, né, de 3 meses, né? Então, até empresas não têm se indicado mais você fazer um planejamento muito longo. Por quê? Porque a gente está num processo de muita mudança, né, do mundo aí. Nem mais VUCA é bunny, é um mundo que está estável, que está realmente, né, esse processo de muita incerteza. Então, muita coisa vai mudando no caminho. Mas você sabe o seu horizonte, você sabe onde você quer chegar. Por mais que o caminho vai mudar ali um pouco. E você começa também. Porque eu acho que quando a gente não tem um planejamento, a gente também demora mais para começar. Não sei se é a sensação que vocês têm, mas pelo menos funciona assim. Às vezes eu tenho uma ideia, mas para eu ir para ação, eu preciso esquematizar. Ou então eu vou logo para ação, mas aí acabo me perdendo naquele processo ali e não encontro um resultado tão efetivo. Então eu gosto de dar esse horizonte. Por mais que eu não detalhe tanto. Beca, e você falou 2 coisas, eu queria te fazer uma pergunta. A primeira que eu quero puxar você disse que gosta de ter se eu entendi corretamente, gosta de ter um mínimo de senso de controle do que vai acontecer. E a segunda coisa que eu quero conectar aqui foi que você disse que agora você prefere planejamentos de mais curto prazo. Quais talentos você acha que estão envolvidos nesses 2 aspectos? Na necessidade de sentir que tem algum controle, mas também nessa necessidade de que as metas sejam de curto prazo. Que talentos seus você acha que estão relacionados com isso? O autoafirmação é essa parte mais do controle. Eu acho que eu defini minha direção, né? E trazer também esse ponto. Eu acho que a autoafirmação ele vem muito dessa parte assim, de eu querer tomar minhas decisões, eu querer saber onde eu quero chegar. Então, isso eu acho que a autoafirmação influencia muito. E o estratégico vem aí do curto prazo pelas experiências que eu já tive. Então, pelas experiências que eu já tive, eu acabo indo para o estratégico aí, nessa decisão de fazer mais curto, porque eu vejo que funcionou melhor para mim. Então, foi o caminho, vamos assim, que funcionou melhor para mim. E a organização, ele vem essa flexibilidade, você, né? Até no início, assim, post de reorganizar. Então, olha que interessante, eu gosto da organização, mas eu não tenho dificuldade de me reorganizar. Então, é muito do talento a organização. Que legal. Né? Você bota uma ordem, porém, daqui a pouco vem uma mudança, você se adapta à mudança, que às vezes quando a gente olha a organização, a gente pensa que a pessoa não se adapta tanto à mudança. Na verdade, é o contrário, ela é flexível, né, com esse processo de mudança. Ela tem que reorganizar para ela poder seguir. Isso, a organização às vezes até provoca a mudança. E eu funciono total nesse processo de organização, né? Ele tá no meu 8º, mas ele funciona muito bem assim na minha vida cotidiana mesmo. Eu sou flexível, mas eu preciso parar um pouquinho, me reorganizar, pronto, vamos. Muito e legal, eu faço. muito legal. O meu jeito de planejar é usando conexão para entender a linha de continuidade, né? Que isso vem do ano anterior ou dos anos anteriores. Legal. Então, quais as ações que dão continuidade aos projetos que eu já startei no passado? Então, esse é o meu input, leva muito essa ideia de que o que estão fazendo por aí que é legal em termos de quais são as novidades que podem, por exemplo, incrementar, né, os meus planejamentos, enfim, coisas que eu posso fazer que pode melhorar, né? Para o próximo ano que eu não fiz no ano anterior, mas que eu posso fazer agora, né? Então ele traz muito essa sensação de novidade, né? O meu carisma faz eu falar disso para todo mundo e ter pessoas ao meu redor que também façam, né? Aí me puxa o outro, né? Então, amei, nossa, de mim, olha que legal fazer plano, vamos fazer junto, aí um cobra o outro e a gente é sucesso, né? Muito legal. Né? E o meu positivo é aquela ideia do que, tipo, vamos lá, continua, tenta de novo,
Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Também eu acho que o positivo, ele ajuda muito a gente a saborear ou degustar melhor a ideia da tentativa e erro. Porque a gente acha que a gente planeja e que vai dar tudo certo, né? E não dá. E aí não dá certo, e aí a gente tende a desanimar porque não deu certo. Sendo que o aprendizado é uma incessante busca de, né? Ou melhor, um incessante exercício de tentativa e erro. Então, o meu positivo, acho que ele entra aí, olha, não deu certo, vamos corrigir a rota, vamos voltar para onde deve voltar, né? Vai dar tudo certo no final, vamos que vamos. Mas muito legal. Muita flexibilidade, assim, sabe? Muita flexibilidade. Muito legal. Você sabe que eu tenho uma dificuldade absurda de me planejar. Eu prefiro fazer planejamento de uma forma diferente da Beca, que a Beca falou, olha, eu prefiro fazer em curto prazo. Eu tenho um jeito diferente, que é assim, eu gosto mais de definir quem eu sou, qual a minha função no mundo, qual o impacto que eu quero causar no mundo, e aí eu não planejo muito. Eu planejo, mas não muito. Por exemplo, a semana que vem, eu e minha esposa, a gente está parando o ano, terminando o ano, e a gente vai tirar uma semana para se planejar. Como é que vai ser o ano que vem, tanto pessoal quanto profissional, caminhos que a gente vai seguir e tudo mais. Então, quer dizer, a gente faz o planejamento. Mas o que acontece comigo, enquanto vocês falavam, eu estava refletindo aqui, o que acontece comigo é o seguinte, primeiro, eu sei o amplo, eu sei onde eu quero chegar, o que eu quero ser, né? Eu defini muito claramente a minha missão de vida, o que eu quero fazer da minha vida, e isso me dá uma visão muito clara do que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, que desde que eu comecei o Talentos para o Sucesso, ele me critica por causa disso, e ele acha que eu não devia fazer, tá? Por quê? Sério? Porque na visão dele, meu tempo é caro demais pro tanto de tempo que eu invisto no Talentos para o Sucesso versus o retorno financeiro dele, que a gente sabe que é nada. Só que, pro que eu quero da minha vida, o Talentos para o Sucesso é uma das coisas mais importantes que eu faço. Por quê? A minha missão de vida é causar um impacto no mundo através do meu conhecimento. Essa é a minha missão de vida. Então, fazer o podcast, escrever um livro, por exemplo, fazer um curso, fazer uma live, dar uma palestra, ainda que de graça, isso faz parte, isso está de maneira muito estreita conectado com essa minha missão de vida. Enquanto, por exemplo, viajar para a Europa não está tão conectado com essa minha meta de vida. Então, por mais que eventualmente eu faça coisas que podem me impedir de viajar para a Europa, porque eu poderia estar ganhando mais dinheiro se estivesse fazendo outra coisa, essas coisas que eu estou fazendo estão mais intimamente conectados com esse meu propósito de vida. Então, ter essa clareza muito grande, imensa, de o que eu quero ser, sabe, me ajuda a definir muito bem o que eu quero fazer. E por que isso é importante? Porque o meu ideativo e o meu input me fazem o tempo todo ter 1 milhão de coisas que eu queria fazer, que eu acho legal fazer, que eu acho que seria interessante fazer, que eu quero fazer, mas aí eu paro e penso assim, isso aqui está conectado com aquele objetivo que eu tenho lá na frente? Sim, então eu faço. Não, então eu não faço. Muito legal isso que você trouxe, muito bacana. E para mim, isso fecha muito o objetivo do planejamento, sabe? Essa sua forma, primeiro, de estabelecer muito bem quem você é, né? E o seu propósito e essa parte da causa, que é o que a gente falou de horizonte mesmo, né? De onde o que eu sou e o que é que eu quero, né? Então, assim, acho que é o principal. Se você fizer um belo planejamento com todos os detalhes, mas você não pensar nisso primeiro, não vai ser um planejamento totalmente ligado à sua essência. Isso não vai te satisfazer e você pode até alcançar, mas você já vai chegar naquela linha de chegada, né? Alcancei, consegui o prêmio, mas e agora? A que custo? Né? A que custo? Então, quantas vezes a gente fez planejamentos, alcançamos, inclusive já aconteceu comigo, de fazer alguns planejamentos, inclusive em carreira, consegui, alcancei a promoção, cheguei e falei, e agora? Era isso mesmo que eu queria? Não tá fazendo sentido. E isso foi muito porque realmente você tem que começar com esse processo de autoconhecimento. Mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto aí para quem tá nesse processo de planejamento é, mesmo que já tenha caminhado no processo de autoconhecimento, como é que eu estou agora? Porque a gente tá em constante transformação também, né? Então, realmente. É que
né, como eu estou para esse ano de 2023. Então, quem eu sou, o que é que faz sentido para minha essência, como é que eu posso viver minha melhor versão. Então, trazer isso, acho que é essencial. E outro ponto que eu achei muito importante do que você trouxe é a questão de que, sim, às vezes a gente precisa fazer um mínimo de planejamento. Vão ter pessoas que não vai ser aquele planejamento detalhado. E tudo bem, eu acho que a gente tem que... A gente falou aqui de talentos diferentes, olha como a gente planeja de forma diferente. Então, nós somos, né, diferentes, então a gente vai planejar também de forma diferente. Mas, assim, o mínimo planejamento nos ajuda nisso que você falou, naquilo que não é tão natural pra gente. Tem que ser mais intencional mesmo. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade em relação à parte de realização. Como eu tenho realização e responsabilidade, então, o tempo todo eu tô cuidando dessa questão de sobrecarga, de olha, eu sei que eu preciso também ter tempo com a família, ter tempo de descanso. Senão você só trabalha. Eu só trabalho e faz sentido pra mim, porque tá conectado também com o propósito. É gostoso, só que quando eu vejo eu tô esgotada. Então, o tempo todo eu tenho que estar, né? Esse pilar aí de autocuidado, esse pilar de cuidado com a família, de tempo, né? De tempo realmente de descanso. Né? É importante que eu planeje também. Então, o planejamento, ele guia muito a gente, principalmente naquilo que não é tão natural. Porque o que é natural, mesmo que a gente não faça planejamento nenhum, naturalmente a gente tá acontecendo. Pode não acontecer na potência que ele poderia acontecer se a gente planejasse, né? Mas ele vai acontecer. Mas principalmente pra gente ter esse guia assim, poxa, o que é importante? Tô parando pra pensar aqui. Então, quando eu tô tendo tempo de qualidade pra pensar, eu penso em situações que naturalmente eu não faria. Então, eu vou ter tempo ali pra eu ir pra academia, pra eu ter um descanso, pra eu ter um final de semana que eu não trabalhe. Então, são coisas que são importantes a gente colocar também no nosso planejamento. Então, eu em relação ao planejamento, eu não faço separado. Não funciona pra mim, sabe? Pra mim não funciona por conta dessa barreira do meu talento. Eu faço tudo junto. Então, se eu tenho um médico, se eu tenho aquele tempo que eu quero descansar, quero assistir um filme, eu boto na minha agenda, tipo, em termos de planejamento mesmo. Ótimo. Eu Até faço isso também. Diário, pra mim funciona melhor, sabe? E eu gosto também de uma ferramenta bem bacana, assim, que tem muito a ver também com o pensamento dos pontos fortes, né? Que é olhar primeiro, que é o SOA. É uma ferramenta que é tipo o SWOT. Só que ele trata de uma forma diferente, que é a gente começar pelas forças. Então, você olha seus talentos, olha suas forças, só que ao mesmo tempo você não olha para as ameaças, né, externas, você olha tudo para o interno. Quais são as forças que você tem? Então, quais são as oportunidades que você está vendo também no mercado? O que é que você está vendo de aspiração? Então, o que é que você vê aí que, poxa, pode ser uma tendência, pode ser o que é que você sonha? Então, ele trabalha muito com essa coisa do sonho, né? Porque às vezes a gente também não consegue sonhar. Então, às vezes a gente está num processo que a gente não conquistou o que a gente queria, e a gente está nesse processo meio, né, que a gente precisa se libertar um pouco para sonhar mais, realmente, sem pensar em viabilidade nesse momento. Eu gosto de fazer o SOA primeiro, que é justamente pensar nas minhas forças, aspirações, oportunidades e resultados. Muito então, legal. Eu gosto dele. Traz resultado. Então, o que é que eu quero de resultado? E eu gosto nessa parte de resultado, eu gosto de colocar marcos. Eu não gosto de pensar no resultado final. Mas, assim, quais são os marcos que eu vou saber que eu tô indo no caminho certo? Porque senão a gente, no final do ano, a gente não chega e a gente não deu tempo de corrigir, porque a gente não teve esses marcos menores. Perfeito. Então, eu gosto muito desses marcos menores, tanto para saber se eu tô indo na rota certa, quanto também para eu comemorar. Aquela questão que a gente falou de comemoração, né? Então, os marcos menores servem para dizer, estamos no caminho certo, então vamos comemorar. Muito bom. Estou na rota, muda a rota. Não fique preso ao planejamento, sabe? Muda a rota. O horizonte continua, a rota vai mudar e o marco continua. É óbvio que para cada pessoa, para cada ser humano, criar seus planejamentos é de um jeito. Então, esse inclusive é o princípio geral de tudo que a gente fala aqui. Portanto, não dá pra gente criar uma receita de bolo que funcione para todo mundo. Mas eu queria, pra gente direcionar pro final aqui, eu queria desafiar a gente a criar, na sequência, ideias de ações que podem ser interessantes, obviamente não é um padrão, mas que podem ser interessantes para quem está ouvindo a gente, um processinho para criar as suas metas baseado nos seus talentos. Tá? Então, eu vou começar, a gente disse que é primeiro contar suas bênçãos, eu vou começar por isso, e aí a gente vai seguindo, tentando seguir mais ou menos uma sequência até a gente terminar com as dicas aqui, onde a pessoa possa terminar seguindo, óbvio, no estilo dela,
terminar com um planejamento mais ou menos pronto. Então, vamos lá. Então, a gente deu a primeira dica, que é valorize o que você já atingiu. Eu quero só sugerir algo que é, eu acho que nesse ponto já vale a pena você olhar para o teu estilo, o teu jeito pessoal. O que você valoriza e o que você acha que vale a pena contar. Por exemplo, eu fiz coaching com um cliente meu que uma terapeuta disse para ele que ele deveria fazer um diário de bênçãos, né, de gratidão. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Basicamente é o seguinte, todo dia você vai lá no diário e escreve 1, 2, 3 coisas pelas quais você é grato. E ele não gostou, não foi legal, ele não curtiu, não estava funcionando. E mais do que isso, ele estava enrolando a terapeuta, mentindo para a terapeuta que estava fazendo, para ela não cobrar, porque ele não queria sentir pressão sobre isso, etc, etc. O que ele percebeu durante o nosso papo, durante uma sessão nossa? Que para ele isso não funciona. O que funciona para ele é todo dia, no final do dia, parar e pensar: quem eu impactei hoje? Quem hoje, durante o meu dia, eu causei algum impacto positivo? Então, em vez dele contar: eu sou grato porque eu acordei. Eu sou grato porque um passarinho cantou na minha janela. O que funciona para muita gente, mas não funciona para outros, para ele funcionava não fazer nada disso, mas no final do dia falar assim: hoje a Rebeca foi impactada por aquela mensagem que eu dei, aquela informação que eu trouxe, ela foi impactada positivamente, por isso o meu dia valeu a pena. De novo, não estou dizendo que também seja assim para todo mundo que está ouvindo, mas o que eu quero dizer aqui é, na hora de contar suas bênçãos, vê o que funciona para você. É o impacto que você causou? É as alegrias que você teve? É o momento de descanso? Os momentos de descanso? É momento de reflexão que você pode ter durante o dia? Ou às vezes não é nem escrever nada disso, é só parar enquanto está tomando banho e pensar. Enfim, acha o teu jeito de olhar para aquilo que está acontecendo de bom e que aconteceu de bom para você durante o ano. Agora é reunir as informações sobre o próximo ano, né? Os dados. Bom, fazer um objetivo SMART, sabe? Aquela coisa bem assim. Eu gosto do objetivo SMART porque ele é SMART. Ele é quick, ele é fast. Entendeu? Então, por exemplo, profissionalmente. E aí eu quero só pegar um gancho aqui do que vocês falaram. Eu acho que todo planejamento, ele precisa ser holístico, independente se é profissional, pessoal, né? Um projeto profissional, um projeto pessoal, ele precisa ser holístico. E aí, por exemplo, não me exercitei em 2022, então é bacana colocar, se exercitar, né? Não viajei em 2022, não tive um tempo de qualidade com a minha família, vamos colocar. Para onde quer ir? Mais ou menos em qual mês que dá? Que exercício que você quer fazer? Vou fazer um exercício que eu não gosto. Não, escolhe um exercício de todos. Qual que você, pelo menos, gosta um pouquinho mais. Qual que você suporta, pelo menos? Entendeu? E por aí vai. Então, acho que aí reunir gathering, né? Reunir informação para poder colocar isso ali de uma forma visual, né? Depois que reunir as informações, acho que tem muito essa parte dos marcos, né? Então, estabelecer aí os marcos principais. Então, né, dentro disso, cada ação aí que você reuniu de informação, então, no âmbito físico, né? Onde você quer chegar? Então, qual é o marco que vai ter? Então, é continuidade? Até a disciplina ali de permanecer. Eu vou começar, então eu quero em 3 meses ainda ter a manutenção, né? Permanecer ali. Então, quais são esses marcos? E em cada pilar desse, você colocar realmente alguns marcos. Eu gosto de marcos mensais. Para mim funciona. Ótimo. Pode ser que, né, funcione diferente para alguém, mas eu gosto de marco mensal porque eu consigo terminar o mês ali e ver como é que eu estou em todos os pilares. Então, como é que eu estou na parte da minha família, no descanso, no trabalho. Então, eu tenho ali de forma rápida os marcos principais, e eu consigo ali dizer, não tô bem, então qual é a atuação que eu vou fazer aqui para no próximo mês eu conseguir. E no bem, eu já consigo também ter um processo ali de celebração durante o ano também, porque é importante a gente apreciar a jornada. Não adianta esperar no final do ano, né? De novo. Exatamente. Considere, você que está ouvindo, considere se para você é melhor um marco mensal, semanal, se é melhor você pensar um planejamento já para o ano inteiro, ou para um semestre, ou por 3 meses, como a Beca disse. Vai adaptando tudo isso que a gente está falando aqui. Uma outra dica que eu quero dar é: considere escrever essas suas metas ou marcos e deixar num lugar visível. Deixar num lugar onde você veja todos os dias, veja várias vezes durante o dia.
para você se lembrar daquilo que você se comprometeu ou contar para pessoas, contar para quem gosta de você. Ah, óbvio, não sai contando para todo mundo as suas metas, mas sei lá, conta para sua esposa, conta para o seu pai, para sua mãe. Para alguns talentos funciona ter um compromisso externo, um compromisso com um terceiro, mais do que consigo mesmo. Então, considere, de repente, passar essa informação, contar algumas das suas metas, talvez não todas, mas algumas, para outras pessoas, para que você sinta esse comprometimento externo. Pode ajudar para algumas pessoas. Para mim não funciona, mas para algumas pessoas pode funcionar. Eu só queria dar uma dica mais, né, que é a questão de olhar de novo para esse planejamento e tirar um pouco. Reduzir, que a gente costuma botar muita coisa. Bom, eu gosto, inclusive, de um livro que é Essencialismo. Boa. Não sei se vocês já leram, né? Ele ajuda bastante, que é a disciplina, né, sobre buscar menos. Então, como é que a gente pode a busca por menos, né? Então, a gente olhar ali e a gente realmente reduzir. Então, o que é que eu posso largar desse planejamento? Então, antes de fechar o seu planejamento, o que é que você vai abrir mão ali de largar, né, para que você deixe realmente o que é importante, porque a nossa energia é única. Então, se a gente deixar 10 coisas ali, a gente vai ter que dividir nossa energia em 10. Então, será que não é melhor deixar 5 e você divide sua energia nas 5 coisas que são principais, que são prioritárias? Então, eu vou nessa linha, assim, porque normalmente a gente tem aquela tendência de fazer uma lista tão grande que a gente já cansa antes de começar a fazer. Exatamente. Eu acho que amedronta, né? Enxuga a lista, gente. Curta coisa. Que você é uma pessoa só, não dá para abraçar o mundo. Deixa eu aproveitar até e sugerir um outro livro. A Beca sugeriu o Essencialismo. Tem um outro livro muito legal que chama A Única Coisa. É um livro muito legal que eu acho até o conceito melhor do que o livro, mas ele diz basicamente o seguinte: qual é a única coisa que você deveria estar fazendo? Qual é a única coisa que vai realmente impactar a tua vida? De repente você parar e pensar assim, óbvio, né? Não estou dizendo que você só vai fazer aquela coisa. Nossa vida é multifatorial, mas pensar na única coisa que você deveria estar fazendo agora é muito interessante porque te mostra um pouco de lugares onde você está gastando energia e não devia, lugares onde você está gastando dinheiro e tempo e não devia. Qual é a única coisa que realmente importa, que realmente significa, seja no trabalho, a única coisa na vida pessoal? Também acho que é bastante interessante pensar nisso. Eu concordo com vocês, às vezes a gente, principalmente quem tem uma tendência mais racional como eu, às vezes vai criar metas, aí você quer criar meta detalhada no mínimo do detalhe, um monte de meta para um monte de coisa, a hora que termina, olha e fala assim, que lindo, só não faz. Então, às vezes é melhor você falar, não, eu vou criar 5 metas para os 5 aspectos de bem-estar da Gallup, ou talvez até menos do que isso, criar 3 metas que impactem os 5 aspectos de bem-estar da Gallup. É muito mais efetivo do que você falar, vou criar 30 metas, porque aí você perde muito a visão do que você realmente tem que fazer, né? Muito bem. Alguma última colocação? Comece. Comece. Boa. Chega de tentar, né? Vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Não vai tentar, vai fazer. Se errar, vai corrigir, vai voltar a fazer de novo. Tem uma frase do William Wordsworth que diz o seguinte: para começar, comece. Eu acho muito legal essa frase. Minha ativação brilha quando eu escuto isso. Para começar, comece. Faz alguma coisa. Não sabe o que fazer, faz qualquer coisa. Mas faz. Legal, pessoal. Então, para você que ficou com a gente até aqui, comenta aí embaixo se você criou as suas metas para 2023, quais talentos você vai usar para essas metas, que talentos seus vão ser contemplados aí a hora que você estiver criando e executando essas metas. É muito legal pensar e refletir nisso também. Fala pra gente, a gente vai ficar muito feliz em ouvir e trazer isso para cá. Pode ser através das nossas redes sociais, pode ser pelo podcast @talentosparosucesso.com.br. E lembre-se de se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário, entrar em contato com a gente e o mais importante é nos apoiar lá, aqui embaixo nesse QR Code, no apoia-se/TPS, apoia.se/TPS. A hora que a gente tiver uma comunidade bem legal ali de apoiadores, a gente vai começar a criar alguns conteúdos exclusivos para essa comunidade. Se você gosta bastante desse assunto, mantenha a sua assinatura aqui do Talentos para o Sucesso, porque em algum momento a gente vai trazer aqui algumas metodologias
de criação de metas. Então, uma que a gente já promete trazer para vocês no futuro é o famoso OKR, que é uma metodologia legal de criação de metas, que o Google usa, um monte de startups legais usam, e a gente promete trazer um episódio aqui ensinando como fazer isso. Além de tudo isso, obrigado por ter ficado aqui com a gente. Volte a nos ouvir na semana que vem, na terça-feira de manhã, para mais um episódio desse podcast que segue com você segurando na sua mãozinha no ano de 2023. Um grande abraço, boas festas, feliz ano novo e um beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.